Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, população que nos acompanha, nós discutimos pela segunda vez um projeto que já fora debatido na casa há um tempo atrás e por uma questão de descompasso de natureza contábil, precisando de um reajuste nas definições das dotações orçamentárias, o projeto vota para sanar essa mácula. Então, nós estamos de volta discutindo um assunto que já fora vencida em primeira votação, em primeira discussão há tempos atrás. Antes de entrar propriamente dito, senhor presidente, na minha análise de mérito do projeto, eu quero reafirmar que a minha análise, já disse isso, ela é exclusivamente técnica e ela que embasa meu voto. O que eu quero dizer com isso? Que ela é absolutamente, minha análise é despartidarizada. Então, estou fazendo uma análise não na viés partidária, embora política, mas não partidarizada. Faço essa distinção aí com bastante clareza, para justificar e dizer até que se fosse por uma questão partidarizada a minha votação, o meu posicionamento, eu não o faria em alinhamento nesse projeto ao governo, porque fui eleito no grupo contrário. Esse governo que está aí criou um processo de eleição que foi absurdamente de desconstrução da imagem nossa da época. Então, eu tenho todas as razões, nós sabemos que nós sofremos por todas as forças que se uniram em favor do prefeito Daniel para destruir o sistema como nós vínhamos trazendo. Não foi nenhuma, nem duas, nem 50 às vezes que nós fomos expostos a ridículo por forças que convergiram em favor desse governo. Então, se eu olhasse por esse aspecto, eu ficaria numa análise sistemática e alinhada contra. Mas quero me dar a grandeza de fazer uma votação com absoluta imparcialidade e liberdade, não olhando para trás. Olhando para frente, olhando o momento, olhando o projeto. Então, essa é a primeira questão que me cumpre esclarecer. A Casa discute, então, esse projeto pela segunda vez, cuja finalidade, verdade seja dita, limita-se a um procedimento autorizativo. Nós estamos aqui autorizando que a Prefeitura faça um financiamento perante o Tesouro Nacional, representado na pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal, que integra o conjunto do Tesouro Nacional. Na minha primeira votação, eu votei favorável, e à época, eu estava tentando lembrar ali o que eu disse, as razões que eu disse à época, não me lembrei de todas, teria que ver aí o vídeo e tal, mas não daria tempo. Mas eu me recordei e me lembro que disse à época que estes valores financiados, essa abertura de crédito, ela decorreu de um projeto do presidente Michel Temer. Assim que ele assumiu, ele precisava dar um incentivo para os municípios e alavancar a economia, e ele então separou do Tesouro Nacional uma verba de 3 bilhões de reais e pediu que os municípios se credenciassem para receber esse valor em mobilidade urbana, que era o objeto do financiamento. A esta questão, o município de Marília se habilitou imediatamente. Depois nós tivemos todo aquele percalço relacionado às denúncias contra o presidente Michel Temer, a pauta do Senado, do Congresso Nacional mudou, ficou tudo isso suspenso, precisou terminar o mandato do presidente, depois chegou o projeto do novo presidente, e agora, recentemente, a administração foi advertida daquele pedido que fora feito de patrocínio, de financiamento, recentemente, e então recentemente a Prefeitura retomou o assunto. Retomou o assunto agora, que era para ter sido retomado no primeiro ano da administração do presidente Michel Temer. Mas por essas razões isso foi ficando, e coincidentemente acontece num momento que tem essa conotação de véspera de eleição. Mas não fosse essas situações que eu acabei de mencionar, teria sido encaminhado isso já no ano de 2017, já teria sido encaminhado isso. Então, essa foi uma das razões que eu tiro a ideia eleitoreira, pelo menos do meu voto, porque, cronologicamente, agora que foi possível tratar o assunto. A Prefeitura rapidamente voltou atrás, quando foi oportunizada a condição de retomar o financiamento, e encaminhou para cá esse projeto no meio do ano agora, mas obedecendo esse cronograma. Eu disse também à época que esse projeto é ligado a obras, eu gostaria só de atenção aqui dos nossos pares, por uma razão simples. O fato da Secretaria de Obras ter, que é quem vai desenvolver todo esse processo, o fato dela ter achado uma veia de financiamento
é mérito e parabéns para ele. E aqui a gente diz assim, olha, eu fico com uma dificuldade, eu respeito a posição dos vereadores que assim dizem, e fazem menção às questões da saúde, fazem menção a questões de outras secretarias, mas o fato de não existir uma via de solução final para essas outras secretarias, não pode impedir a secretaria que achou o caminho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ineficiência numa área não pode macular a eficiência que se achou numa outra área. Não pode existir, até porque são orçamentos distintos, são fontes de financiamento distintos, as questões da saúde precisam vir do Ministério da Saúde, enfim, e dos limites constitucionais do próprio recurso do município. Então, eu não consigo imaginar que eu não vou votar ou não vou trabalhar essa matéria, porque tem a questão do hospital, tem a questão... Tudo isso é importante, obviamente. Ninguém está negando o contrário. Mas uma situação é uma situação, outra situação é outra situação, e à época eu disse isso e estou só reafirmando. E hoje nós estamos de volta aqui com esse projeto, eu estou revendo as condições. E somando-se ao que eu disse à época e o que eu reitero agora, até porque já sustentei, eu trago algumas novas razões pelas quais eu outra vez me posiciono favoravelmente a esse projeto. Naquela ocasião, ficou pendente de resposta um requerimento muito oportuno do vereador José Luiz, que ele temia que, eventualmente, os empréstimos deste financiamento colidisse ou somasse com supostos outros empréstimos que nós achávamos que poderiam estar existindo. E que veio uma resposta agora da Secretaria de Planejamento, assinado aqui pela dona Érica Aparecida, dizendo com todas as clarezas que não há parcelamentos em curso com os quais esse aqui poderia se somar, aumentando o peso das parcelas de financiamento. Então, não há financiamento pendente com o Replan, não há financiamento pendente com a Santa Casa, não há financiamento pendente com o Hospital da Unimar, não há financiamento de parcelamentos pendentes com a Monte Azul, tanto quanto não há, segundo o que está escrito aqui, com a maternidade Gota de Leite. E seria muito oportuna essa resposta, porque talvez ela poderia nos dar uma outra percepção de capacidade de endividamento, mas que neste momento facilita a minha votação, porque não carrega essa acumulação, esse suposto empréstimo que, se for aprovado, que não está certo, não carregará a acumulação de outros pré-financiamentos. Então, hoje eu uso essa informação como mais um elemento para justificar minha posição. A segunda razão é que no procedimento de financiamento, há algumas fases. E quais são elas? A primeira fase foi a estimativa que se gastaria para fazer recaps numa conta rápida que fora feita, com natureza de estimativa. Qualquer um sabe o que é uma estimativa. A fase era apresentar números estimados para fazer um pedido formal de um número absoluto. Então foi exposto à época para asfaltos novos e para recap 19 milhões. Depois surgiu a necessidade de, em atendimento ao que a Câmara tanto requer, as questões de áreas de lazer social. Aí a gente pode aplicar o nome que quiser. São diversos aparelhos públicos de área de lazer que também deveriam ser contemplados naquele financiamento, e se somou ao empréstimo suposto para asfalto, camada asfáltica e recuperação de pista via recap, somou-se a esse outro interesse. Como a ideia era uma questão estimada, então foi adicionado um outro valor, que se chegou então a um valor estimado de 23 milhões. Então essa foi a primeira fase do processamento do financiamento. A segunda fase desse processamento foi, deixa-me ver aqui, eu fiz os apontamentos. A segunda fase lembrando que essas ruas, para serem asfaltadas, e as ruas que elas deverão receber recapeamento, e eventualmente as áreas de lazer social, essas ruas, naquela estimativa, elas nascem de uma lista de sugestões apontadas justamente de forma reiterada por essa Câmara. Eu vi aqui o vereador Cícero falando da Sérgio José Bambini, ali no Paraíso,
E aí eu vi o outro vereador dizendo assim, mas parece que ele já tem informação. Eu acho que o espírito que lhe moveu, a decisão que lhe moveu, assim como eu não penso na eventualidade de ter esses recursos à disposição, uma praça como a da São Bento não fazia parte. Então não tenho nenhuma dificuldade de falar um nome aqui. E isso está muito longe de dizer que isso é uma informação privilegiada. Eu só estou catalisando o sentimento que nós ouvimos aqui todos os dias. Até porque é importante que isso se diga, esta casa oferece ao Poder Executivo um elenco há tantos anos, porque somos nós que andamos no dia a dia, dos endereços que merecem de alguma maneira serem atendidos por um desses 3 pontos do eixo do empréstimo. O empréstimo tem 3 eixos: pavimentação asfáltica onde não existe, recapeamento onde existe degradação do asfalto e áreas de lazer social. Esses são os 3 eixos e nunca vai poder. Então, se nós ouvimos aqui, como disse o nosso amigo vereador Wilson, cheque em branco, é um cheque em branco mais ou menos, né? Porque está direcionado quais serão as especificidades que receberão esses recursos. Então, a primeira parte é a estimativa, senhor presidente. A segunda parte do processamento é aprovar que a prefeitura celebre um pedido formal de financiamento. E é exatamente nessa segunda fase do processamento que essa casa se encontra agora. Nós temos que dar uma autorização para a prefeitura fazer o pedido formal do financiamento. É aqui que nós estamos. Primeiro uma previsão, depois um pedido de financiamento que a prefeitura, com a autorização dessa casa, fará. Qual será a terceira fase? Se aprovado esse financiamento, esse pedido de financiamento, a Caixa Federal dirá se ainda tem resíduo daqueles 3 bilhões daquele fundo. Sabe por quê? Porque nesse tempo todo, quase 700 prefeituras do Brasil, em condição, se habilitou para drenar esses recursos. Talvez o que a gente não esteja percebido é que talvez nem seja aprovado por não ter mais resíduo lá daquele fundo. E se tiver, quanto será? Talvez não sendo 23, sendo 11, sendo 9. Aí eu entendo também por que a administração não apresentou um elenco de ruas. Porque qual é a inteligência de você fazer uma exposição pública que será cobrado depois virulentamente, como deve ser cobrado, em anunciar uma lista, se ainda depende até de saber se vai existir o financiamento ou não, ou se ele existir, será em que proporção, em que parcela. Então a administração deve ter, com base em tudo que nós falamos aqui e apontamos de endereço, deve ter um elenco, esperando saber, se nós aprovarmos, vai na Caixa Federal e vai dizer, ó, está aprovado, e aí eles vão dizer assim, eu tenho 23, tenho 11, tenho 7. Então essa é uma realidade da qual nós não podemos fazer que não estamos enxergando, e trazermos um discurso enviesado, do ponto de vista da rejeição do projeto, fugindo da análise um pouquinho mais técnica, que é o que eu estou me permitindo aqui nessa hora. Então essa terceira fase é a aprovação. Não significa que pedir 23 será aprovado 23, queira Deus que sim, queira Deus que sim. Deixa eu só raciocinar, porque eu estou achando que meu tempo não vai dar. Depois, Vossa Excelência, com todo perdão, é que eu preciso seguir minha sequência. O quarto passo é que, conhecendo o valor real, aí sim será apresentada uma lista de eventuais obras, mas a partir da hora que se conheceu o valor real. Porque nós ouvimos aqui, eu acabei de ouvir aqui, anotei, a fala do vereador que disse assim, qual empresa vai fazer um financiamento e não sabe? E eu também acho que não existe nenhuma empresa que vai fazer, inclusive a Caixa Econômica Federal não vai fazer esse financiamento se não souber. Só que a fase não é agora. Precisa saber o valor, depois ela condiciona a apresentação de qual é que é a obra que vai usar aqueles valores. Aí vai ser feita a apresentação dos valores, ou das indicações. O critério, eu espero que o critério contemple a necessidade popular. Nós vamos estar aqui para fiscalizar. Aliás, senhor presidente, ao me sentar ali ao final da minha fala, eu vou fazer uma questão de ordem, eu vou pedir para Vossa Excelência comissionar aqui, fazer uma comissão de 3 vereadores ou 5, especialmente os que são mais entendidos de área de engenharia, de outras áreas, para fazer o acompanhamento em nome dessa casa, do passo a passo, de cada forma, que cada centavo que vai ser gastado, com quem, se a licitação foi certa, porque eu tenho esse interesse. Eu até posso fazer parte dessa comissão, se Vossa Excelência assim achar, do ponto de vista de uma análise mais jurídica, das licitações, porque eu tenho um pouquinho de conhecimento disso também.
Mas acho que deve ser nomeada aqui uma comissão, eu vou fazer esse requerimento depois, porque aí sim entraremos na fase de licitação, aí sim com os endereços, e aí sim, a partir de uma decisão que é do poder discricionário do Executivo, de dizer aonde, não somos nós, mas vamos pressionar para que isso tenha um viés popular, que não seja algo que vai enriquecer bairro que já é rico. Eu acho que nós temos que ser fiscal disso, vereador Cícero. Nós que moramos em periferia temos que ser fiscal dessa situação. Então, essa foi a quarta razão nesse momento. Eu entendo que a lista a ser, se existir essa lista, ela será o resultado das demandas reiteradas apresentadas pela própria Câmara de Vereadores. Eu tenho mais uma outra razão, senhor presidente, que embasa a minha votação. Eu sempre estive muito preocupado com a capacidade de investimento, ou melhor, com a capacidade de endividamento do município. Dia desses eu vi uma matéria da União Europeia, dos países que fazem parte da União Europeia, e havia um desequilíbrio fiscal na Itália, como de fato existe. A Itália tem uma dívida de 2,5 vezes ou 3,5 vezes o seu PIB. Então, a capacidade de endividamento da Itália, inclusive de receber recursos da própria União para fomentar desenvolvimento, está muito acima, porque deve 2,5 vezes o seu PIB inteiro. Então, os entes, União, Estados, municípios, eles têm que ter uma capacidade vigiada de endividamento. E aí eu procurei saber qual seria a capacidade vigiada de endividamento do município, porque se nós já estivermos naquela lista, naquele cronograma de endividamento altamente comprometido, nem nós aprovaríamos isso desta forma. E aí então nós fomos até o órgão do Tesouro Nacional chamado CAPAG, que é um órgão que analisa a capacidade de pagamento dos municípios, para saber. Esse órgão do Tesouro Nacional, senhor presidente, ele avaliza para o governo federal, se o governo for fazer um empréstimo, qual é o risco dele não receber. Então vamos imaginar que prefeitura A, prefeitura B, prefeitura C, faça um pedido de financiamento do governo federal. Esse órgão é acionado para que esse órgão ofereça ao poder executivo, o poder concedente do financiamento, uma expectativa de risco de receber ou não, é uma espécie de análise de score. Né? Os scores de natureza física, que tem uma espécie de análise de score de natureza jurídica, ou de natureza institucional. E eu descobri, está lá no site da Transparência do Tesouro Nacional, isso não é de ouvir, está lá, a gente pode procurar e ver, e eu descobri que eles levam 3 indicativos em conta para saber se o município tem condição de endividar-se ou não. E os 3 indicativos são capacidade de endividamento atual face ao orçamento, poupança corrente e índice de liquidez. Esses 3 indicadores recebem nota de A, B, C, D e E, sendo nota A ótima, B boa, C regular para bom, D analisando e E. E dessas 3 variáveis extrai-se uma fórmula que se dá uma certa nota geral para a capacidade de endividamento do município. Eu descobri que na análise deste órgão, com base nas últimas prestações de conta do município, a capacidade de endividamento recebe uma nota A, ou seja, ela tem capacidade face ao seu orçamento. Nós estamos pensando aqui que nós estamos falando de uma dívida que vai ser paga em 10 anos, não é? Então seria uma capacidade de endividamento face 10 vezes o orçamento, face 10 orçamentos. Tem uma nota A dada o baixo comprometimento de financiamentos. E eu não tenho muita dúvida de entender por que teve baixo financiamento ao longo dos anos, porque nós não tínhamos uma certidão que nos permitia fazer empréstimos, ficamos muitos anos às margens de qualquer opção de financiamento. Isso foi ruim para a época, mas gerou agora uma condição de baixo endividamento direto em financiamentos. Na poupança corrente e nos índices de liquidez deram nota C, A, C e C, que faz uma nota média de B aproximadamente. Então, esta capacidade de endividamento, nesta condição, tranquiliza, nas perspectivas dos próximos 10 anos, para mim, tranquiliza pôr a minha assinatura aqui nesse projeto. Ouvimos também que... Ouvimos aqui também uma frase que me muito preocupou. Ora, é uma obra eleitoreira.
é uma véspera de eleição, é uma obra eleitoreira. Eu vou encerrar agora e digo que é possível que seja mesmo. Mas a grande pergunta, requer a reserva do meu tempo. A grande pergunta, se a obra é eleitoreira, a negação da obra também não é eleitoreiro? Obrigado, senhor presidente.